Oi gente, no vídeo de hoje eu vim trazer a atualização sobre a minha sessão a laser. Eu fiz a segunda sessão da axilas e buço e a primeira sessão da virilha completa. E vou contar aqui pra vocês que eu fiz um primeiro vídeo, quando eu fiz a primeira sessão, só que eu gravei antes do pelo começarem a cair, é tanto que eu falei que eu não percebi diferença nenhuma, né? Eu já vi aqui no YouTube falando, algumas pessoas contando o relato, de que o pelo sentia cheiro de queimado na hora e que o pelo dava pra ver que ficava queimadinho as pontinhas. No meu caso, lá onde eu faço, não fica assim, eu não sinto cheiro de queimado, aquele cheiro de galinha queimada, de pena de galinha queimada, eu não sinto. Não fica pretinho, fica normal, parece que não aconteceu nada. E a partir de 10 dias começaram a cair. Eu lembro que a minha axila, acho que foi essa direita, é a axilas que doeu menos, que quase não doeu. Que foi tranquilo, era só um morninho passando ali, foi tranquilo. E eu lembro que quando passou pro lado de cá, eu até contei no outro vídeo, que foi a que doeu mais, que eu tava até assim, nossa, como dói. Isso é na primeira sessão. E eu lembro que a axilas que doeu menos, também foi a que menos caiu, porque no meio ficou uma regiãozinha com pelo. Eu até esqueci, era pra ter tirado foto, mas acontece, né? Esqueci. E a de cá que tinha doído mais, tinha caído mais. Só que agora na segunda sessão eu vi que foi apenas uma coincidência. Por quê? Na segunda sessão, né, eu fiz o buço normal de boa, né? Coloquei a língua para proteger por causa do aparelho, para não doer mais, não aquecer mais. E eu lembro que foi tranquilo. O buço, como eu disse, é pelo muito clarinho, é muito fininho, então é mais difícil do que um pelo grosso de acabar, de perceber ter diferença. Então eu percebi só que a área ficou um pouco mais clara. E a área da axila, na segunda sessão, a axilas, ela daqui, né, como eu disse, não tinha doído, foi igual. E quando veio pra cá, eu fiquei muito surpresa do lado direito, porque não doeu igual daquela vez. Então eu falei, nossa, nem doeu igual aquela vez, por que será? Não sei explicar o que foi. Que dessa vez não doeu, foi uma maravilha. Pra mim, ainda mais comparado à outra vez que tinha doído bastante. Foi só uma sensaçãozinha, assim, como se fosse umas fisgadinhas, uns mini choquezinhos, que é a sensação, né, queimando a raiz do fio. Mas eu achei bem mais de boa, bem mais tranquilo. E foi a primeira vez que eu fui fazer a virilha completa. E eu escutei, né, alguns relatos aqui falando que a virilha é, talvez por, não sei, ser uma região mais sensível mesmo, era uma região que doía mais, então eu já fui assim, com medo. Eu lembro que eu fui no caminho pensando assim, meu Deus, eu vou ter que ficar lá daquele jeito, mostrando tudo, mas eu não tô nem com vergonha, eu tô com medo de que esse negócio vai doer, porque eu vi no YouTube que os relatos que a mulher contava, eu não vi nenhuma falando que não doía, todas falando que doía, e embaixo lá doía mais, e eu fui com medo. Eu fui lá, no meio do caminho, só pensando, falei, meu Deus, nem vergonha eu não tô sentindo é medo. E eu fui com medo, né? Aí chegou a hora, né? Termina primeiro, faz daqui de cima pra baixo. Aí começou a passar lá, eu falei, olha, não dói tanto. Então, já adiantando aqui que a minha parte da virilha completa não doeu tanto, eu achei muito parecido com outras regiões. É aquela, como se fosse uma pinicadinha, um choque, um mini choquezinho. Você sente, né? Não tem jeito, você vai sentir, mas eu não achei que doeu mais. Inclusive, desse lado da axilas que eu falei que doeu mais, dessa vez não doeu mais, então eu não sei se a próxima sessão vai doer e eu espero que não. Mas, e outra coisa, gente, eu vi relatos aqui no YouTube falando assim, que lá na região de baixo, que a parte de cima caía e a parte de baixo, por ser uma região mais escura, uma região mais hormonal, a parte que vocês estão me entendendo, que é a parte de baixo, que é dos grandes lábios, que não caía. Então eu já fui pensando, poxa, será que não vai cair e tal? Fiquei, né, de acordo com esses relatos que não caía. E nisso, cheguei em casa, se passando 10 dias, começou a cair os pelinhos todos. E, gente, eu achei muito incrível que embaixo caiu muito. Não, caiu muito demais. Teve um lado que, ao meu ver, caiu todo. E teve um lado de cá que ficou pequenas regiõezinhas. E a parte de cima, você vê, caiu mais na parte de baixo do que na parte de cima. Na região que a gente chama de testa,
ficou alguns pontozinhos de um lado, principalmente mais do que o outro, ficou umas regiãozinhas, mas eu achei que caiu muito, ainda mais na primeira sessão, igual a axila, na primeira sessão caiu bastante, e na segunda sessão eu achei que caiu tudo. Da axilas eu vou ver se... Eu lembro que eu tirei foto, eu vou colocar aí como ficou depois. E eu não tirei agora recente, hoje é sábado, e faltam 2 dias pra eu voltar pra fazer a terceira sessão, que vai ser segunda-feira agora, que eu vou voltar lá. E hoje, ontem, acho que foi ontem, eu reparei, né, essa coisa que esqueci de tirar foto também. Mas acho que dá pra até eu fazer uma foto e colocar aí. Que começou a nascer, caiu os pelos grossos, e ficou os pelos fininhos, bem fininho mesmo, é tanto que é até difícil de ver. Então ficou os pelinhos fininhos e os grossos caíram tudo, pelo menos esse foi o meu ver. E na região de baixo eu gostei muito, porque como a primeira sessão caiu bastante mesmo. Gente, eu fiquei muito satisfeita com o resultado que eu vi e tô super ansiosa agora para a próxima sessão, que se essa caiu bastante, a próxima sessão eu imagino que vai ser melhor ainda. E eu, claro que eu pretendo vir aqui contar mais. E eu acho que foi isso, eu acho que eu já falei bastante o que eu queria falar, que eu vi bastante diferença, e eu tô falando bastante. Eu vi muita diferença do meu relato, do meu caso, para as pessoas que eu vi vídeo aqui no YouTube. Tem muita gente que fala que não caiu, que não teve resultado. Tem muita gente que conta, né, que na região embaixo não caiu. E eu vou ver, se eu não botei aí, eu vou botar umas fotos que eu consegui fazer um pouco do antes e do depois. E eu tô gostando, e eu espero que o resultado seja bem duradouro. E como eu disse, né, essa foi só a segunda sessão da axilas e a primeira da virilha, então eu tô muito empolgada com os resultados. Gente, então é isso o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.